Perguntaram-me se o professor Joaquim Magalhães foi meu professor. E eu disse a verdade. Disse: ele não foi um dos meus professores, ele foi o meu professor. Sem desprimor para os outros, mas de facto ele foi o meu professor. Hoje o professor Joaquim Magalhães transformou-se numa lenda. E é muito bom que tenha sido assim, porque a partir de certa altura ou nós ficamos como lenda ou desaparecemos da memória. E ele ficou como lenda, e ficou como lenda de um professor que foi absolutamente moderno para o seu tempo e que continua a ser o nosso contemporâneo. De certa forma, o professor, nessa altura, os professores impunham-se, sim, eram muito mais respeitados do que hoje. Mas, por vezes, eram mais respeitados pelos seus defeitos do que pelas suas qualidades. A verdade é que o professor Joaquim Magalhães impôs-se pelas qualidades, e eu enuncio algumas. Nessa altura, um professor respeitava-se tanto mais quanto distante era dos alunos. O Dr. Magalhães afirmava-se pela proximidade. Nessa altura, os professores traziam para dentro das escolas aquilo que era o preconceito de casta social que havia lá fora. O professor Joaquim Magalhães foi um humanista. Nessa altura, os professores mantinham, do ponto de vista pedagógico, aquilo que a gente pode dizer que era uma espécie de prolongamento da escolástica. Era um prolongamento dos métodos passivos, dos métodos indutivos, do decorar por decorar, o primado do Magister Dixit. Pois o professor Joaquim Magalhães foi o seu oposto. E é por isso que ele é uma lenda. Porque ele conseguia ser um professor antes daquilo que nós hoje chamamos os métodos ativos, ele era um professor dos métodos ativos. Foi o primeiro professor que escreveu no quadro a palavra maiêutica. E era um professor que defendia os métodos de Rousseau. Falava de Rousseau como o seu exemplo. Falava de Sebastião da Gama, o poeta Sebastião da Gama, que era professor, como o seu exemplo. Além disso, professor que, numa altura em que os professores de literatura e de línguas obrigavam a decorar, e muitas vezes não se ia à obra, ele foi um leitor. Passou este tempo todo e aquilo que eu ouço dele continua a ser o corpanzil, é verdade, mas continua a ser, sobretudo, a sua voz. É a voz dele que, penso eu, muitas pessoas da minha idade e muitas pessoas que aqui estarão, é a voz que permanece. Quando me lembro dele, não me lembro dele, digamos, no seu dia-a-dia propriamente, lembro-me, sobretudo, e atravessa a minha vida, sobretudo, a voz dele dizendo, pela primeira vez que eu ouvi na minha vida, poemas de Fernando Pessoa. Lembro-me perfeitamente que ele colocava a mão, a longa mão, o braço, diante de nós, levantava-o e dizia, chamando assim de longe: vem noite antiquíssima e idêntica. E, como podem compreender, muitas pessoas que depois se afirmaram nas letras e que continuaram como professores e que continuaram como muitos deles, alguns deles se fizeram escritores, têm com certeza esta voz do professor Joaquim Magalhães. Eu pessoalmente devo-lhe imenso. Quando tinha 14 anos, era uma miúda tímida, uma estudante que não era propriamente apagada, mas, enfim, não tinha ponte com ninguém praticamente, e a verdade é que ele teve a possibilidade, teve a intuição de me chamar, de me proteger, levou-me à sua casa, emprestou-me livros seus, levou-me à biblioteca para eu ver quais eram os livros, numa destas estantes, talvez, quais eram os livros que eu deveria ler, e começou a ler pequenas coisas que eu escrevia e deu uma mão até hoje. Eu digo até hoje porque ele chamou-me, de facto, para junto de si, a mim e às minhas colegas, todo um grupo que fez então o jornal A Centelha, e chamou-me de tal forma para junto de si que eu ainda hoje continuo lá, nesse lugar, junto dele. É por isso que eu lhe presto o meu preito e homenagem, agradeço à família e os organizadores
deste encontro, terem-me chamado para eu falar entre eles como se fosse um dos seus. Muito obrigada.